Caros alunos, nesta segunda unidade trataremos a respeito dos conceitos de liderança educacional, que são características inerentes à função do gestor escolar. É o perfil de liderança. Trataremos aqui alguns pontos sobre o conceito e a explicitação do significado de liderança. O que significa ser um líder? O que significa ser um líder gestor? Então, trazendo alguns pontos, o perfil de uma pessoa com liderança é aquele que exerce uma determinada influência sobre as pessoas a partir da motivação de uma atividade. E nós estamos tratando do conceito de liderança numa perspectiva mais pedagógica, não numa perspectiva burocrática. Um líder, ele também possui a característica de propósitos claros de orientação para orientar as pessoas. Outro ponto sobre o significado de liderança diz respeito aos processos sociais dinâmicos, interativos e participativos que esse líder deve assumir frente à equipe que ele está gerenciando. Outro ponto a ser tratado dentro das características de um líder é a modelagem de valores elevados, sobretudo no que diz respeito à incorporação da missão e dos valores que ele deve motivar as pessoas. Outro ponto trata a respeito da orientação para o desenvolvimento e aprendizagem contínuos, ou seja, um líder é aquela pessoa que, além de motivar as pessoas, ela possui essa característica de motivação e, sobretudo, de formação, de preparação da equipe. Então, vale se ressaltar e vale o questionamento para vocês a partir desse momento. Que tipo de líder eu quero ser? Vocês estão se formando, graduando no curso de pedagogia. Obviamente, alguns se identificam com o perfil da sala de aula, o que não deixa também da figura do professor exercer um papel de liderança frente aos seus alunos, mas no que diz respeito àqueles que possuem a característica voltada para a gerência de uma escola, para a coordenação de uma escola. Então, eu sou um líder democrático ou eu sou um líder tecnocrata? Vale o questionamento para vocês começarem a refletir a partir desse momento. Então, liderança é um conjunto de ações, atitudes e comportamentos que são assumidos por uma determinada pessoa. Isso quer seja dentro de uma empresa, quer seja dentro da escola, que influencia o desempenho de alguém visando a realização dos objetivos educacionais. Obviamente, o conceito de liderança, ele vem, de certo modo, como vimos na unidade anterior, da teoria da administração, mas podem ser certamente adequados, ou melhor dizendo, adaptados ao contexto escolar. Essas realizações, no que trata do conceito de liderança, elas devem estar voltadas para a realização de uma tarefa. Então, que motivação esse líder tem para executar e para motivar a sua equipe a executar a tarefa? A efetivação de um resultado, o cumprimento de objetivos determinados, voluntário e também motivados. Então vejam que a todo tempo eu estou tratando do conceito de liderança relacionado à motivação. Então, se eu não sou um líder motivado, como eu posso gerenciar a minha equipe? De que modo eu posso motivar também a minha equipe para que se alcance melhores resultados? Como eu posso falar de qualidade da educação se eu sou um líder totalmente desmotivado? Reconhecimento também de que fazem parte de uma equipe e que compartilham em comum objetivos e responsabilidades a que devem atender.
Aqui neste quadro, nós temos, por exemplo, alguns tipos de liderança. No primeiro ponto, temos a chamada liderança transacional. Então, quais são as características desse tipo de liderança? Essa liderança, ela é orientada por valores, integridade, confiança e também verdade. Então, ela tem uma visão transformadora. Então, de que modo eu posso ser um líder que estou objetivando transformar a minha escola? O segundo ponto trata da liderança transacional, que trata do foco da interação entre as pessoas. Então, nesse ponto, a característica desse líder é a motivação para a troca de experiências. No terceiro ponto, nós temos a liderança compartilhada, ou seja, uma liderança distribuída. É aquela liderança em que o líder não toma para si todas as responsabilidades, mas ele administra junto com a sua equipe, ele compartilha as responsabilidades a favor de um objetivo em comum. Então, esse tipo de liderança é característico da gestão democrática, onde a decisão ela passa a ser compartilhada por toda a comunidade escolar, que sejam elas internas como também externas. Temos também a questão da influência do desempenho de todos. Então, quando você tem um líder que compartilha a tomada de decisões, que quando trata dos problemas no coletivo, buscando a melhoria da escola, então nós temos o aumento da qualidade da educação e, sobretudo, da aprendizagem dos alunos. Por quê? O papel do líder gestor não é apenas administrar os recursos financeiros que chegam até a escola. O papel desse líder não é apenas de resolver as questões burocráticas da escola, mas ele também deve preocupar-se com a melhoria da qualidade e, sobretudo, do ensino que vem sendo ministrado dentro desse espaço escolar. Na coliderança, nós temos uma liderança compartilhada entre os profissionais da gestão. E quem são esses profissionais da gestão? Coordenadores pedagógicos, diretores, supervisores escolares. Então, esse é o tipo de liderança que toma como base a missão, os princípios e também os valores da escola que devem estar expressos dentro do projeto político-pedagógico. Na liderança educativa, são direcionadas à formação da equipe. Então, esse tipo de líder, ou seja, o líder com essa característica, ele deve assumir a liderança frente à formação continuada de toda a sua equipe, acompanhando o processo também de aprendizagem dos alunos. E por fim, nós temos a liderança integradora, que é um esforço para liderar pessoas considerando todos os aspectos da realidade. Lembrando que esse tipo de liderança ele não tem como objetivo traçar uma escola diferente para todas as pessoas, de modo que se atinja a perspectiva individual de cada um. Mas ele busca a melhor solução para que a escola consiga conviver e administrar os seus processos didático-pedagógicos de forma harmoniosa. Na escola, existem muitas influências e elas ocorrem a partir da mobilização dos membros da equipe escolar. Então, quando eu falo de liderança, mais uma vez eu volto a repetir, nós falamos dos processos motivacionais que devem estar à frente do perfil desse líder. Da comunidade escolar socialmente organizada em torno das responsabilidades educacionais. Porque, mediante o esforço e a capacidade de realização, eles garantem a efetividade do trabalho educacional que é realizado dentro da escola. Então, existe uma relação direta entre gestão e também liderança, considerando que gestão é um processo pelo qual se mobiliza e coordena o trabalho humano. E essa é uma perspectiva, é uma característica da realidade, da gestão.
Lembrando que gestão e liderança são conceitos parecidos, mas eles não são iguais. Os conceitos, eles se complementam, que como eu falei, apesar de parecerem ser iguais, eles são diferentes na sua totalidade, porque eles apresentam alguns elementos que podem ou não convergir, tá? Então, gestão e liderança, lembrem sempre que eles estão interrelacionados. Segundo Luke, a gestão ela emerge para superar o modelo de administração, ou seja, esta autora ela faz uma crítica à escola, ao modelo de gerir a escola numa perspectiva totalmente burocrática e totalmente descontextualizada da realidade e das condições sociais que se apresentam para a escola a partir do século XXI. Então, o reconhecimento da dinâmica humana nas organizações sociais e da superação desse modelo tradicional e também mecanicista. Já a liderança, ela trata de um processo de gestão de pessoas. Então, a gestão escolar, ela pressupõe algumas outras dimensões para além da liderança, que temos a gestão administrativa, a gestão do currículo e a gestão de resultados. O exercício da gestão, ele pressupõe a liderança, pois não se pode fazer gestão sem exercer a liderança. Então, o gestor de uma escola, ele é, acima de tudo, um líder. Ele é uma figura que tem o dever de motivar a sua equipe. A gestão, ela supera o conceito de administração quando reconhece a dinâmica humana nas organizações sociais. E aí retomamos para a unidade 1, quando tratamos da questão da escola das relações humanas, que concebe a escola como empresa também, mas com diferencial, considerando os processos humanos que dela também fazem parte, né? Então, liderança nada mais é do que a gestão de pessoas. Então, elas não são sinônimos, são complementos e resultam na sobreposição de significados e também dos diferentes papéis que elas exercem em determinados contextos. Então, tratando ainda sobre os conceitos de liderança, faz-se necessário também discutir alguns aspectos relacionados às características de um líder, algumas teorias que compõem as teorias sobre liderança. Então, a primeira delas trata da teoria dos traços da personalidade. Primeiro, ela identifica os líderes e suas características. Segundo ponto, as pessoas com esse tipo de característica, elas possuem um alto nível de perseverança e também de motivação. Terceiro, possuem boas habilidades comunicativas, são determinadas na realização dos objetivos, expressam um alto nível de maturidade social e psicológica e também de autoconfiança. Então, são características que fazem parte da própria pessoa. Alguns conceitos, alguns pontos sobre a liderança são trabalhados durante o exercício efetivo dessa liderança. Então, a liderança autocrática, ela centraliza a tomada de decisões e assume uma liderança de modo individual. O sucesso é garantido a partir da sua autoridade. Então, muitas vezes esse tipo de líder, esse tipo de pessoa, essa personalidade, ela se configura por meio da autoridade. Então, os resultados eles passam a ser efetivos exatamente porque estão relacionados ao modo como essa pessoa, ao modo como esse gestor pretende alcançar os seus objetivos. Então, ele atua como um pensador e planejador. E aos demais membros da equipe, o que cabe apenas executar aquilo que foi pensado
e planejado por um líder com essa característica autocrática. Já a liderança democrática, esse tipo de líder, ele fundamenta-se na participação e nas tomadas de decisões que são compartilhadas entre todo o grupo. Então, a atuação, ela passa a ser orientada de acordo com os princípios e a perspicácia de abertura da escola. Então, ou seja, é o tipo de líder que abre o espaço para que a comunidade dê a sua contribuição efetiva. Abra o espaço para que a comunidade pense uma nova maneira sobre como gerenciar a escola de acordo com aquela realidade. E fortalece a escola como um todo. A liderança laissez-faire trata de liderança que podemos considerar como uma liderança de rédeas soltas, ou seja, a falta de liderança, de direcionamento definidos de acordo com a organização do grupo. Então, é o tipo de liderança que diz assim, deixa acontecer, que trabalha de acordo com o que acontece no seu cotidiano. Então, desconsidera um pouco a perspectiva do planejamento, de tudo que deve ser tratado dentro do conceito de gestão e dos papéis a ser exercidos por esse gestor. Então, é o estilo de liderança melhor aplicável apenas a grupos livres e sem nenhum estatuto de responsabilidade social. Por fim, para finalizar essa aula, que trata sobre as teorias de liderança, então, cada tipo de liderança, ela oferece as contribuições significativas, tá? O tipo de liderança a ser exercido vai depender muito do perfil, das características peculiares de cada escola, tá? E elas devem ser tratadas de acordo com a perspectiva que o gestor, a pessoa que está à frente dessa liderança, assuma. Então, fatores relacionados à ação de liderança na gestão, eles devem ser pensados e promovidos de forma compartilhada, de modo que deva envolver toda a equipe escolar. Então, não importa o tipo de liderança que você vai assumir, importa a forma como você irá e deverá desenvolver todos os membros, toda a sua equipe escolar. Então é isso. Um forte abraço e até a próxima aula.